Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu tô na sala de casa. Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Recentemente eu tava rolando lá pelo feed do Instagram e eu me deparei com um post bem legal sobre 25 livros pra ler antes dos 25 anos. E eu fiquei pensando que eu gostaria muito de ter encontrado um post assim sobre 30 livros pra ler antes de completar 30 anos. E foi aí que surgiu a ideia desse vídeo, que vai ser meio que uma lista que vai servir tanto pra vocês quanto pra mim. Ou seja, são 30 livros para vocês lerem antes de completar 30 anos e alguns livros que eu pretendo ler agora que tenho 30 anos. Eu decidi dividir essa lista em duas partes. A primeira são 15 livros para vocês lerem antes de completar 30 anos e que são indicações minhas, ou seja, são livros que eu já li, e os outros 15 são livros que eu pretendo ler agora que estou na casa dos 30 a mais. Eu vou deixar a lista com todos os livros aqui na caixa de descrição, caso vocês queiram comprar para fazer essa leitura ou dar uma olhada na sinopse, porque como são 30 livros e eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu vou falar deles de uma forma mais objetiva e sem entrar muito em detalhes, tá bom? E eu vou começar essa lista com o meu livro preferido, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Esse foi um livro que eu li quando eu estava no início da faculdade e eu lembro muito bem de ter achado esse livro muito bom e muito bem escrito. Foi o primeiro livro do Paulo Coelho que eu li na minha vida. Ele fala muito sobre sonhos, sobre objetivos, sobre como a gente faz tudo que está ao nosso alcance para ir atrás daquilo que a gente acredita ser o certo pra gente, ou daquilo que a gente acredita mesmo. E é muito interessante também porque nesse livro ele mostra como a gente amadurece ao longo da nossa jornada de vida. Muito bom, principalmente para quem tá assim entrando na casa dos 20 e para quem tá saindo da casa dos 20, porque são momentos muito distintos e específicos da nossa vida, e bem legal mesmo. O segundo livro dessa lista é A Vida Invisível, de Ed La Rue. Esse é um livro que é 8 ou 80, ou você vai amar ou você vai detestar. Eu sou do time que amei esse livro. A Ed, inclusive, é uma das minhas protagonistas preferidas, principalmente porque eu me identifiquei muito com ela. Esse é um livro que vai mostrar pra gente a ânsia de querer muito e depois não saber o que fazer com aquilo que a gente tanto almejou, sabe? E eu acho que por estar saindo já da casa dos 20, que foi a época que eu li esse livro, foi uma época que eu me identifiquei bastante com a Ed, principalmente no sentido de não saber muito bem o que quer da vida, ao mesmo tempo que sabe muito bem o que quer da vida. É uma coisa meio complexa, mas eu acho que quem passa por isso vai entender muito bem, principalmente aquelas pessoas que estão saindo da casa dos 20. Então esse livro é muito bom e eu recomendo demais para todos vocês. Em terceiro lugar nessa lista eu resolvi colocar um livro que eu não gostei tanto assim, que é Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor, mas ele me fez refletir muito sobre quem eu fui, quem eu sou e quem eu vou ser. Esse é um livro que vai acompanhar alguns fatos da vida da Dolly, então a gente acompanha ela desde a adolescência até o início da fase adulta, até ela chegar na fase dos seus 30 anos, e eu acho que foi aí que eu me identifiquei mais. Eu acho que esse livro ele vai ser muito legal de ser lido por quem tá no início da casa dos 20 e principalmente para quem tá saindo da casa dos 20, porque eu acho que os finais, os capítulos finais, na verdade, são muito interessantes, principalmente sobre o ponto de vista do amor romântico, que não é o único tipo de amor que a gente deve buscar nessa vida. Eu achei isso excelente dela ter trazido. Muito bom esse livro, apesar de eu não ter gostado tanto de algumas outras partes. O quarto livro dessa indicação aqui é um romance que eu também não gostei tanto assim, mas eu não gostei justamente porque eu fui pra leitura com uma concepção diferente do que o livro apresenta pra gente, que é O Morro dos Ventos Uivantes, que fala muito sobre relacionamentos tóxicos, comportamentos abusivos, tem um toque sobrenatural, tem preconceito, sabe? É um livro pesado, não é um livro leve, então eu acho que é uma leitura que todo mundo deveria fazer até para entender a complexidade que esse livro carrega consigo, e por isso que eu coloquei ele aqui nessa lista, porque eu acredito que quem gosta de romance, quem gosta de drama, talvez vá gostar desse livro aqui também. Falando sobre livros difíceis, e eu percebi agora que eu montei uma lista com livros que eu não gostei tanto assim, mas que foram impactantes para mim, eu escolhi colocar Água Viva, da Clarice Lispector. Esse foi o primeiro livro da autora que eu tive contato e eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, foi uma leitura muito difícil. Eu acho que eu não estava no momento legal para ler Clarice, eu não consegui mergulhar nos pensamentos dela. No entanto, esse foi um livro que ele traz
a Clarice de uma forma tão nua e crua que é como se a gente tivesse realmente adentrado na cabeça dela e estivesse acompanhando ali o fluxo de pensamentos daquela mulher. Talvez não tenha sido a melhor escolha para começar a ler Clarice, mas ainda assim foi uma leitura que de certo modo me impactou bastante. É um livro que eu pretendo reler também, mas ainda assim eu não podia deixar de indicar esse livro para vocês, porque é uma leitura que a gente sai diferente, sabe? Vocês bem sabem que eu gosto muito de romance e de terror, esses são os meus gêneros preferidos quando se fala de literatura, então não poderia deixar de indicar para vocês O Iluminado, do Stephen King, que foi o primeiro livro do autor que eu peguei para ler. Iluminado é uma história bem complexa, mas ainda assim muito simples na sua forma de ser contada. Ela possui personagens que são detestáveis e outros que são bem amáveis, e eu acho que isso é o equilíbrio perfeito de uma boa história, sem falar que foi o primeiro livro que eu li que me deu pesadelos, então isso já é sinônimo para que vocês peguem essa indicação e coloquem na lista de livros para serem lidos, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente passa a nossa vida toda mudando. A gente não é a mesma pessoa que a gente foi ontem e a gente não vai ser a mesma pessoa que nós somos hoje. Então, ler A Metamorfose do Franz Kafka foi um divisor de águas para mim. Esse é um livro bem curto, para quem ainda não leu nenhum clássico desse autor, recomendo que comecem por esse, porque é um livro que ele é cheio de metáforas e ainda assim ele é muito real e ele é muito certeiro no que ele quer passar pra gente. Esse é um livro que eu já falei aqui em outros vídeos do canal, então eu não vou falar demais sobre ele, mas se vocês gostam de livros que fazem vocês saírem da zona de conforto e vai fazer vocês pensarem em muitas coisas sobre a vida de vocês e sobre pessoas que os cercam, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa leitura. Eu também não poderia deixar de indicar pra vocês um livro que tivesse vampiros como os personagens principais, e eu vou trazer aqui a indicação de Entrevista com um Vampiro. Esse livro é extremamente sedutor, os personagens são muito bem construídos, a gente tem um protagonista que tá ali flertando com o niilismo, sabe? A gente tem um outro protagonista que é extremamente narcisista e que ele quer que as coisas sejam do jeito dele, custe o que custar. Esse é o tipo de leitura que eu recomendo, principalmente para quem gosta do filme, mas que ainda não leu o livro. O livro, ele faz a gente ter uma outra percepção sobre aqueles personagens. E esse foi, sem dúvida, um livro que logo nas primeiras páginas eu fui, assim, capturada e eu me apaixonei ainda mais pela história. Eu, como amante de vampiros, não poderia deixar de citar esse livro aqui nessa lista pra vocês também. Eu acho que foi em 2017 ou foi 2018, não lembro agora, que a Maldição da Mansão Bly foi lançada e eu fiquei sabendo que essa série ela é baseada em um livro que se chama A Volta do Parafuso, que é a próxima indicação que eu vou trazer aqui pra vocês. Esse é um livro que a gente começa sem saber muito bem o que tá acontecendo e termina assim, completamente chocado, embasbacado e criando 1001 teorias. Ele tem uma vibe gótica muito única, ele vai trazer pra gente um mistério e uma dúvida que vai ficar plantada do início ao fim, e eu já digo logo pra vocês que a gente não obtém respostas e cabe a gente interpretar o que o autor tá querendo passar ali pra gente. É um livro bem curtinho, dá pra vocês lerem em um dia, e eu recomendo muito pra quem gosta de livros de mistério e de fantasmas. Ainda seguindo nessa lista de indicações de clássicos da literatura, também trouxe pra vocês O Homem Invisível. Esse foi um livro bem divertido de ler, mas ainda assim um livro que me fez pensar e refletir bastante. Ele fala sobre preconceito, ele fala sobre ganância, ele fala sobre ambição, ele fala sobre inveja. É um livro assim bem interessante de ser lido, ele é bem curtinho. Eu não vou entrar mais em detalhes, que é pra vocês lerem o livro, porque eu acho que vale muito a pena. Eu lembro que eu li assim ele rapidinho, acho que em 2 noites, e eu gostei bastante, acho que vale muito a pena mesmo. Ano passado eu li o meu primeiro Dark Academia e foi um livro que eu me apaixonei, e eu torço todos os dias para que façam um anúncio de que vão fazer um filme desse livro, que é A História Secreta. Esse é um livro também que as pessoas ou vão amar ou vão odiar, principalmente por conta dos personagens e principalmente pelo final que o livro tem. Nele, nosso protagonista, ele deixa claro desde o início que ele não tá muito feliz com a vida que ele leva e que ele quer a todo custo, custe o que custar,
ser uma pessoa daquele nível ali, daquela faculdade que ele está fazendo. Esse é um livro que ele é muito cheio de referências, então eu acredito que quem gosta de história, principalmente de história da arte, vai gostar bastante desse livro. Eu particularmente gostei muito, então para vocês que ainda não leram nada de Dark Academia, que gostam de personagens intelectuais e misteriosos e que se acham superiores aos outros, eu recomendo muito que leiam A História Secreta. Eu tô percebendo agora que, na verdade, além de eu trazer uma lista de livros que eu li, né, que são livros que eu não gostei tanto assim, ou livros que eu amei muito, a outra parte são livros que as pessoas ou amaram ou odiaram, porque o outro livro também é nessa vibe, que é Pessoas Normais, e eu sou apaixonada nesse livro pela simplicidade e pela inteligência que esse título carrega. Eu vejo muita gente dizendo que Pessoas Normais é um livro em que eles poderiam ter resolvido a situação ali se eles tivessem conversado um pouco, e eu concordo com isso, mas eu acho que é aí que tá. A gente tende a analisar as situações de uma forma quando a gente tá vendo aquele relacionamento pelo lado de fora, vamos dizer assim. E quando a gente está vivendo é completamente diferente. Então é isso que eu acho mais genial nesse livro. São duas pessoas que elas poderiam se resolver conversando, mas elas acabam complicando mais do que poderia pelo simples fato de não conversarem. Para quem gosta de um bom drama e de um romance lá que deixa a gente com o coração apertado, principalmente por conta do final, eu recomendo que vocês leiam Pessoas Normais. Penúltima indicação dessa primeira parte da lista é Romeu e Julieta, do Shakespeare. Esse que é um livro que eu amei ler, que eu tenho muita vontade de comprar a peça para ler e compreender mais da história. Esse é um clássico da literatura, o romance mais conhecido de todo mundo. Não existe uma pessoa que não saiba quem é Romeu e Julieta e não conheça a sua história. Então, não preciso falar mais para vocês. Eu acho que é só lhe dizer, leiam Romeu e Julieta. Acho que já serve para vocês sentirem essa vontadezinha, nem que seja assim pequenininha, para ler Romeu e Julieta. Eu tinha falado que era o penúltimo, na verdade é antepenúltimo, né? E o penúltimo livro que eu vou indicar pra vocês é Mulherzinhas. Esse é um livro muito gostoso de ler. Ele também já foi adaptado pro cinema, tem 2 filmes. E esse é um livro tão delicado e tão atual ainda assim. Ele tocou meu coração de uma forma muito única. Eu tenho certeza que quem gosta de romance, quem gosta de protagonistas fortes, quem gosta de reviravolta, provavelmente vai gostar desse livro. Mas não vá esperando nada mirabolante, porque esse é um livro que a autora ela vai construindo as suas protagonistas ao longo dos anos e a gente vai acompanhando essa bela construção, e é um crescimento, um desenvolvimento de personagem muito bonito de se acompanhar. A gente consegue se conectar com aquelas mulheres que estão sendo retratadas ali naquelas páginas, e eu tenho certeza que vocês vão terminar essa leitura apaixonadas. E finalizando as minhas 15 indicações para vocês, eu também não poderia deixar de trazer aqui O Exorcista, esse que foi o livro que serviu de base para o filme dos anos 70. É uma leitura muito interessante de ser feita, ela aborda questões religiosas e questões científicas. É um livro que faz você ficar com a pulga atrás da orelha e principalmente te faz perder o sono à noite. E agora entrando na parte, né, dos 15 livros que eu pretendo ler agora que tenho 30 anos, que também vai servir de indicações para vocês caso não tenham lido ainda. Vou começar essa parte da lista com o Retrato de Dorian Gray. Eu comprei esse livro recentemente, eu tô assim, louca pra ler ele, só que eu ainda não tive tempo. Nele a gente vai acompanhar o Dorian, que ele praticamente vende sua alma para o diabo porque ele não quer ficar feio. E aí a história vai sendo desenvolvida a partir disso. Não vou entrar muito em detalhes para não dar spoiler para vocês. Segundo também dessa lista, parte 2 é O Crime do Padre Amaro. Esse é um livro que tem muito drama, muita complicação, muitas coisas hipócritas, muitas pessoas hipócritas. Eu acho que isso chamou muito a minha atenção para ler esse livro. Eu fiquei bem curiosa quando eu vi a sinopse desse livro e eu fiquei pensando assim mesmo, gente, isso tem tudo para ser um livro 5 estrelas, então não tem por que eu não colocar esse livro na minha lista. Na verdade, ele já estava aqui há um tempo, eu comentei desse livro no vlog de leitura de Cidade da Lua Crescente. Até agora ainda não li, mas pretendo ler em breve. Ainda entrando nessa vibe de pessoas complicadas e falta de comunicação e relacionamento, eu coloquei aqui Cleópatra e Frankenstein, que é um livro, acho que foi lançado no ano passado, e esse é o tipo de livro em que eu sei que os protagonistas são complicados, a relação que eles têm é complicada, então eu tenho quase certeza que eu vou gostar bastante dessa história.
história. Ele me passa um pouco a vibe de pessoas normais e, como vocês sabem, eu gosto de pessoas normais, então eu resolvi colocar esse livro aqui nessa lista. Coloquei também nessa lista Amêndoas, que é um livro coreano, e eu fiquei bem interessada nessa história, principalmente por saber que o protagonista ele tem uma característica bem única, onde ele não tem uma amígdala, se eu não me engano, em que ele não consegue distinguir ou sentir alguns sentimentos, ou são todos os sentimentos, eu não lembro muito bem a sinopse dele, mas ainda assim é um livro que eu achei extremamente interessante e eu já vi algumas resenhas sobre ele e todo mundo fala que ele é um livro que ele é muito linear. Eu não tenho problemas com livros lineares, pra ser sincera com vocês, então eu acho que eu posso gostar muito desse livro e a curiosidade falou mais alto, então eu tive que colocar ele aqui nessa lista. Um dos meus objetivos é começar a ler Fernando Pessoa, então eu resolvi colocar aqui O Guardador de Rebanhos. Desde janeiro eu já tava querendo ler alguma coisa do autor, só que eu ainda tava um pouco receosa e não sabia muito bem por onde começar. E eu acabei escolhendo esse pra colocar aqui na lista, até mesmo pra servir de incentivo e eu começar a ler mais coisas dele. Esse ano eu já comentei com vocês que estreia o Auto da Compadecida 2, então eu pensei, por que não ler o Auto da Compadecida? Eu encontrei o livro numa livraria aqui em Belém, eu fiquei muito curiosa pra comprar e pra ler, porque eu sou apaixonada pelo filme, então eu pensei, por que não colocar esse livro aqui nessa lista? A história você já conhece, se vocês não conhecem, pelo amor de Deus, vão assistir ao filme, porque é muito bom. Esse filme não tem um defeito sequer, pra mim é um filme 10 de 10, é muito divertido, muito engraçado, ele retrata de um jeito bem único uma realidade que muitas vezes a gente desconhece, então eu recomendo demais, eu tenho certeza que essa leitura, eu acho que não só eu, mas vocês também têm que fazer. Coloquei aqui também Hamlet, que é um outro clássico que eu pretendo ler depois de ter lido Romeu e Julieta e Sonhos de uma Noite de Verão. Eu tô um pouco mais afeiçoada por peças, então eu acredito que eu vá gostar bastante, então pensei, por que não colocar esse livro aqui nessa lista? Esse é talvez o livro que eu mais tenha visto comentários na internet, então eu pensei, por que não colocar esse livro aqui nessa lista e dar mais uma chance para Clarice Lispector. Eu pretendo, como eu falei pra vocês, reler Água Viva, mas agora eu quero ler um outro livro da autora, que é A Hora da Estrela, e nele a gente acompanha uma mulher muito simples e que certas coisas vão acontecer com ela, mas eu tenho certeza que talvez, muito talvez, eu vá gostar desse livro e ele vai ser uma experiência diferente pra mim, que li Água Viva e gostei, mas com ressalvas. Coloquei também aqui nessa lista Pachinko, que é um livro que eu já tava querendo ler há um tempo, ele também já tá na minha biblioteca há um bom tempo. Esse é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, eu sei pouquíssima coisa sobre a sinopse dele, mas todo mundo que já leu fala que ele é muito bom e que vale muito a pena a leitura, então fica aqui, né, a indicação tanto pra vocês quanto para mim. Coloquei também Fahrenheit 451, eu sempre tenho dúvida se é esse número que tá no título, que é um livro que eu já conheço, acho que há um bom tempo, eu sempre vejo muita gente das antigas falando sobre esse livro e eu sempre vou postergando, então eu achei esse momento ideal pra colocar esse livro nessa lista e quem sabe me animar mesmo pra ler essa obra que já tá aí, né, há um certo tempo. Coloquei também Amiga Genial, da Helena Ferrante, que é um livro que basicamente 880, as pessoas amam, as pessoas odeiam. Eu nunca li nada da autora e eu pensei, por que não colocar esse livro aqui? E que eu talvez vá gostar, porque eu já percebi que o meu gosto literário ele vem mudando um pouco, então muito provavelmente eu vá gostar desse livro. Coloquei na lista também My Year of Rest and Relaxation. Já vi alguns booktubers gringos falando sobre esse livro e o quão interessante e fora da caixa esse livro era, e eu fiquei pensando, bom, eu acho que esse livro é pra mim e não tem por que eu não colocar esse livro nessa lista, e é por isso que ele está nessa lista. Coloquei também A Vegetariana, que é um livro, assim, um tanto quanto excêntrico e que eu acho que vale a pena vocês procurarem a sinopse, porque ele é aquele tipo de livro que a gente já fica curioso pra ler logo que a gente lê a sinopse. Só digo isso pra vocês, procurem a sinopse. Resolvi colocar também na lista O Sol é para Todos, esse que é um livro que eu já vi há muito tempo na livraria, mas eu acabava deixando passar batido, até que eu vi uma resenha dele. E eu fiquei pensando assim, por que que
eu não pensei em ler esse livro antes, sabe? A história é muito interessante, é triste, mas ao mesmo tempo é muito interessante pelo contexto histórico em que ela é narrada. E esse aqui é o tipo de livro que eu tenho certeza que a gente sai diferente depois que termina a leitura. Eu também coloquei aqui nessa lista A Cor Púrpura. Esse que é um livro que, vamos dizer assim, foi muito importante na minha época de adolescência, porque eu tive um professor de redação que passou um trabalho sobre essa obra, só que ele passou pra gente o filme ao invés do livro. E eu lembro que eu fiquei muito impactada quando eu assisti ao filme, e todo tempo eu ficava pensando, eu preciso ler esse livro porque todo mundo que leu também fala que é um livro muito bom. Então, por isso eu resolvi colocar e fechar essa lista com A Cor Púrpura. Esse vídeo ficou longo, mas eu tentei ser bem sucinta aqui nas minhas indicações. Se vocês já leram algum desses livros que eu trouxe aqui nesse vídeo, ou se vocês têm outras recomendações, deixe aqui embaixo na caixa de descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!